Olá, galerinha. Hoje a gente vai estudar a equação de Torricelli. A gente vai dar continuidade ao capítulo de movimento retilíneo uniformemente variado e, com isso, a gente vai estudar a equação de Torricelli. Que equação é essa? Essa equação, ela nos dá ferramentas para calcular a velocidade, a velocidade final, a velocidade inicial, a aceleração ou o espaço percorrido, quando você não tem o tempo, tá? Então, quando a questão lhe der todos desses dados e não der o tempo, você utiliza a equação de Torricelli, tá? Então, a equação é V final ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o espaço percorrido, tá? E aí eu vou resolver para vocês um exemplo de como se usa essa fórmula, tá bom? Olha só, olha o exemplo que eu tenho aqui. Um automóvel viaja a 72 km por hora quando observa um animal na pista. Entre o instante em que ele vê o animal, né, e o que ele começa a frear, ele percorre 10 metros. Qual deve ser a distância mínima que entre o carro e o animal para que não ocorra o atropelamento? Use a aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que você tem que prestar atenção, tá? Quais os dados da questão? E se eles estão na mesma unidade de medida, tá? Por exemplo, ó, V, vamos identificar aqui quem é V inicial, quem é A e quem é o ΔS, ou o que ele quer saber, né? Então, na verdade, o que é que ele está querendo saber? Ó, qual deve ser a distância mínima? Ele está querendo saber a distância. Distância tem a ver com o quê, ó? Espaço percorrido. Então, ele quer saber esse ΔS aqui, ó. Tá? A aceleração ele já dá bem aqui embaixo, ó. 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, a velocidade no momento em que ele começa a frear. A questão está dizendo aqui que é 72 km por hora, embora não esteja muito claro, mas ele quer que você utilize aqui 72 km por hora como velocidade inicial, certo? Então, 72 km por hora. E a velocidade final, quanto é que tem que ser? Se o cara está viajando com essa velocidade aqui de 72 km por hora e ele vai frear para não bater no animal, então ele precisa ter a velocidade final de quanto? De 0, né? Para que ele pare. Então, velocidade final, 0. Tem um porém aqui. Vocês estão vendo que a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e a velocidade inicial está em quilômetros por hora? Pois é, a gente tem que utilizar aquela regrinha lá. Dividir por 3,6 para transformar em metros por segundo. Dividindo 72 km por hora por 3,6 dá 20 metros por segundo. Pronto, agora sim. Agora vamos lá. Vou colocar aqui a fórmula. V ao quadrado igual a V inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Pronto. Agora tem outro porém. Essa aceleração aqui, ó, ela é negativa, porque ele tá freando. É como se fosse uma desaceleração. O movimento é retardado, né? Tá desacelerando. Aí, vamos lá, substituir. V é quanto? 0 ao quadrado. Igual V inicial, 20 ao quadrado. Esse mais aqui, ó, mais com o menos do A, né? Que ele, por ele estar freando, é negativo, fica menos. 2 vezes o 5, o menos do 5 já veio para cá, tá? Não precisa mais você colocar. Vezes o ΔS, eu quero saber o espaço que ele vai percorrer até que pare, né?
Então, vamos lá. 0 igual 20 ao quadrado. 20 vezes 20. Dá quanto? 400. Menos 2 vezes 5. 10. Vezes o ΔS. Eu vou passar o que tem letra para o lado de cá, ó, da igualdade. E deixar o 400 aqui. Então, ele tá menos, ó, menos 10S. Passa para o outro lado, ele vem mais, né? Então, fica 10 ΔS igual a 400. ΔS vai ser igual a 400. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Se eu quiser cancelar aqui, eu cancelo e fica logo 40 metros. Então, quer dizer que o cara vai percorrer 40 metros no momento que ele começar a frear. Só que ele precisa saber, quer saber, na verdade, não é o quanto ele vai percorrer, ele quer saber a distância mínima que ele tem que ter. Então, se a partir do momento que ele começa a frear, ele percorre 40 metros, ele ainda tem que percorrer esses 10 metros aqui, ó. Então, você tem que somar os dois. 40, ΔS aqui, total, é os 40 metros que ele percorre quando freia, mais os 10 metros que ele percorre antes de frear, que dá 50 metros. É essa a distância que o carro tem que estar do animal.